cinema de terror dos anos 1970 é comumente conhecido por dar início a uma nova era dentro do gênero, uma fase que renovou e tornou massivos os experimentos já desgastados dos anos 30, e algumas das experimentações feitas após a Segunda Guerra e durante a década de 50, ao final do qual o gênero voltava à vida com as criaturas que no passado haviam enaltecido, Drácula, Frankenstein e derivados. Halloween, original de 78, é fruto maduro dessa renovação do terror e parte de uma safra bem rica de filmes que compuseram a nova era do terror. Escrito por John Carpenter e Deborah Hill, em cerca de 10 dias, o roteiro de Halloween pega o espectador de surpresa logo na sequência inicial, que dura mais ou menos 5 minutos. O público sabe que está assistindo a um filme slash, mas a abertura e a forma como o primeiro assassinato acontece mistura suspense e uma atmosfera macabra que foge bastante dos maus slashers. Graças pela cuidadosa direção de Carpenter, a condução da câmera e seus movimentos cria uma crescente angústia no espectador, seja pela trilha sonora, composta pelo próprio Carpenter. A ligação entre o imaginário popular e aquilo que o roteiro tomará como elemento central é estabelecido já nos créditos e abertura, com a abóbora se aproximando da tela e a música aterradora de Carpenter ao fundo. Essa ligação se segue no decorrer do filme à medida que entendemos a ameaça. A exibição das cenas de O Monstro do Ártico de 51, Planeta Proibido de 56 e uma curiosa forma do diretor homenagear clássicos de sua infância e engrossar o horror sugerido ao longo do filme. Como a cobrança em relação ao elenco não é grande, o filme definitivamente não é conhecido pelas ótimas interpretações. O trabalho de direção volta-se para os dois elementos básicos do roteiro, que é a construção psicológica do medo e pinceladas de ingredientes da época, como liberdade feminina e organização social do americano médio, com suas babás jovens e saidinhas, e em termos cinematográficos, a reafirmação de dois pontos básicos do terror, as cidades quase fantasmas e o vilão imortal. O produtor Arcade concordou em ceder $300 mil para o orçamento do filme, que era considerado baixo na época. Arcade se preocupou com a agenda das filmagens de 4 semanas. John Carpenter recebeu $10 mil para dirigir, escrever e compor a música, mantendo os direitos de 10% dos lucros do filme. O designer de produção Tommy Lee Wallace usou uma máscara modelada a partir do Capitão Kirk da série Star Trek, fazendo várias modificações, como pintando de branco, alargando os olhos e alterando o cabelo. Por causa do baixo orçamento, o figurino e os adereços eram muitas vezes criados a partir de itens disponíveis ou que podiam ser comprados a baixo custo. Carpenter contratou Tommy Lee Wallace como designer de produção, diretor de arte, locatário e coeditor. Wallace comprou uma máscara do Capitão Kirk por apenas $1,98 e a partir daí começou a modificá-la. John Carpenter lembrou como Wallace ampliou os buracos dos olhos e pintou com spray a máscara de um branco azulado. No roteiro dizia que a máscara de Michael Myers tinha as características pálidas de um rosto humano e era verdadeiramente assustadora. Muitos dos atores usavam suas próprias roupas e as roupas de James Lee Curtis foi comprada por $100. Wallace descreveu o processo de filmagem como exclusivamente colaborativo, com os membros do elenco muitas vezes ajudando a mover equipamentos, câmeras, ajudando a facilitar as configurações. É bastante exagerado dizer que Halloween, A Noite do Terror, é uma obra-prima. Como já foi dito, a obra possui defeitos, alguns deles bem elementares, o que nos impede de elevar a nota ou elogiar mais características gerais da fita. No entanto, o trabalho de John Carpenter na construção do medo, na criação de um enredo mais psicologicamente tenso do que gráfico, acabou superando parte dos tropeços narrativos e fazendo com que Halloween se tornasse uma obra obrigatória para quem quer entender de verdade a evolução do cinema de terror. Um ótimo filme e um ótimo contexto de medo e tensão a toda prova. Quando Halloween estreou nos cinemas, os filmes de terror ganharam um novo rumo. Foi uma produção de baixo orçamento e muito sucesso. A fórmula do vilão mascarado que persegue e assassina jovens numa noite, em alguns casos de dia, de Natal, Réveillon, Dia das Mães, Dia dos Namorados, dentre outras datas comemorativas, como o Halloween, iria se desenvolver com um afinco no final dos anos 70.
e por praticamente toda a década de 80. Em Haddonfield, numa noite de 31 de outubro de 78, Michael Myers mata 3 jovens estudantes e tenta aniquilar a sua irmã, Lauren Strode. Ela é a única sobrevivente dessa terrível empreitada criminosa e após o embate com o irmão, é levada para o hospital da cidade, sendo protegida pelo cuidadoso Dr. Loomis, um homem que estudou Myers de perto quando o garoto cometera seu primeiro assassinato, ainda criança. Vai ser no hospital da cidade que Lauren receberá o devido tratamento para o trauma, mas também passará por outra noite intensa de pavor. Michael Myers reaparece. Se antes o foco era a irmã, com alguns jovens aniquilados no meio do caminho, o irmão assassino agora pretende eliminar qualquer um que apareça à sua frente. É este o momento em que a série adentra no perfil dos demais filmes sobre assassinos em série, que somam uma imensa lista de crimes ao longo de uma noite, perdendo um pouco da característica que o destacava o original e o tornava tão especial. Ainda que o trabalho de John Carpenter e Deborah Hill no roteiro ainda reserve bons sustos aos espectadores, mantendo-se como uma continuação acima da média, especialmente considerando o que temos visto por aí nos dias de hoje. O filme entrou para o panteão dos filmes caros de Hollywood. Essa continuação custou 2,5 milhões. A partir daí, a série ganharia um extenso rumo, cheia de altos e baixos. Mais adiante, Michael Myers estampou várias listas de melhores vilões do cinema e adentrou, assim como Jason e Fred, na cultura da convergência, videogames, quadrinhos, bonecos para colecionadores, dentre outros. Halloween 2 é ainda um bom exemplo da safra original dos filmes slasher e merece ser conferido, mesmo que o fresco do original tenha se perdido entre o orçamento inchado e a necessidade hollywoodiana de mostrar mais e matar mais a cada nova continuação de obras dessa natureza. Com o psicopata finalmente dado como morto ao final do segundo filme, a ideia dos produtores John Carpenter, Deborah Hill, Mosto Packard e Dino De Laurentiis agora era por uma subversão do que havia sido apresentado. Michael Myers foi muito bem utilizado nos 2 primeiros filmes, mas agora a ideia era por uma reformulação e nova utilidade para o título Halloween. A ideia dos envolvidos era de uma antologia, muito comum atualmente, no qual a cada novo capítulo, uma nova história com a temática do Dia das Bruxas seria contada. A primeira, e que se mostraria a única nova trama, foi escrita e dirigida por Tom Lee Wallace, em parceria com Carpenter, que não foi acreditado. A opção foi por um conto envolvendo uma empresa maligna fabricante de máscaras de Halloween para crianças. O plano bizarro e macabro da companhia era fazer com que todas as crianças que usassem a fantasia na data de Halloween fossem mortas quando um comercial de seu fabricante desse a deixa. Nada faz muito sentido e o filme não deu certo. Um fracasso da terceira parte impediu que a ideia de novas histórias fosse introduzida. Hoje, a grande parte da graça do filme está mesmo em sua alma de filme cult. Halloween 3 se tornou um desses filmes que possui uma legião de fãs, apreciadores de seu enorme valor de prazer culposo e momentos pra lá de senso absurdo. Aqui temos robôs que se passam por humanos, dentre outros elementos dessa farofa típica de 1980. Justamente por isso, o terceiro longa da franquia é o mais ambicioso e único, além de ser, obviamente, o que mais difere e destoa de todo o resto. Eva. 10 years ago, on the night of October 31st, a small Midwestern town fell victim to an escaped killer. Halloween 4, o retorno de Michael Myers. Autoexplicativo em seu subtítulo, o quarto filme da franquia viu seu menino de ouro precisar voltar às pressas, depois que uma nova abordagem naufragou. Os fãs queriam mesmo era ver o psicopata na máscara branca, isso ficou claro. Halloween foi criado como filme slasher, e mudar seu subgênero para um tipo mais alucinado envolvendo ficção científica e fantasia deixou os espectadores a ver navios. Assim, tudo estava bem de novo na série, como a volta do querido assassino. Era aqui também que John Carpenter, Deborah Hill e Dino De Laurentiis diziam adeus. Os três estiveram ao longo dessa jornada, mas quando sua ideia anterior não funcionou, eles não quiseram saber de voltar para um quarto filme de Myers. Só a Cady permaneceu. Bem, ele e o veterano Donald Pleasence na pele do médico Dr. Loomis. Jamie Lee Curtis igualmente se manteve bem longe, desde o desfecho do segundo filme. O grande problema aqui foi que já haviam se passado 6 anos desde o último Halloween, e 7 desde que Michael Myers havia dado as caras. Neste meio tempo,
Além do público ter ficado adormecido para o personagem, o filme em si chegava tarde, deixando passar o bonde do slasher, tentando pegá-lo de forma atrasada já no fim da década. Para termos uma ideia, Sexta-feira 13 lançava um filme a cada ano durante os anos 80. A Hora do Pesadelo, a mesma coisa, desde 84. Halloween ficava adormecido, assim como seu vilão. Na trama, como num passe de mágica, o assassino acorda de seu coma para mais um round de matança. Na falta de vítimas para serem perseguidas, os roteiristas decidem criar uma filha para Laurie e explicar a saída de Jamie Lee Curtis da franquia, matando sua personagem.